Shalom, povo de Deus, eu sou o Bispo de Alves, diretamente de Salvador, Bahia, com o canal Explicando a Bíblia. Vamos lá. Como entender e interpretar a Bíblia Sagrada? Primeira coisa, você tem que entender que a Bíblia Sagrada é um livro de cultura hebraica. Não foi escrito no Brasil e nem em língua portuguesa. Então, para você entender os textos, você tem que ter uma noção do hebraico, do grego e do aramaico. Bem entendendo isso, a segunda coisa que você precisa entender é a análise cultural do texto. Aonde foi escrito, que ano foi escrito e para quem foi escrito. Essas são as principais dicas para você entender. Você não pode procurar compreender um texto do Antigo Testamento que foi escrito há milhões de anos atrás para a cultura hebraica com a visão cristã brasileira. Não vai dar muito certo. Nós temos aqui algumas dicas de interpretação. Primeiro, quando você se deparar com o texto, lembrando que o texto que nós usamos das Bíblias são traduções adaptadas para a nossa cultura, para o nosso tempo e para a nossa época. 3 perguntas que você deve fazer quando lê um texto: quem escreveu, como foi escrito e qual era a situação da época. Então, é indispensável o contexto cultural. Sem contexto cultural, é impossível entender a Bíblia. É um dos principais e onde a maioria das pessoas, pregadores, pastores, pecam e erram nessa área. Segundo, entendendo o tipo de texto. A Bíblia tem vários estilos de literatura e de texto. Glória a Deus. Nós temos os textos históricos, poéticos, proféticos, texto evangélico e as cartas. São aí essas classes textuais que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada. E aí você não pode interpretar a sua maneira sob bel prazer, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, existem alguns segredos, algumas regras para interpretar a palavra de Deus. Terceira, a Bíblia explica a própria Bíblia, com certeza. Existe texto, toda a Bíblia tem um rodapé, tem um comentário do texto que vai ajudar a auxiliar muito você. Então, para você que está começando agora, quer entender a Bíblia, você compra uma Bíblia de estudo, né? Os comentários, leia sempre os comentários. Veja o corpo teológico que é responsável por essa Bíblia, a visão teológica deles, você apoia e aí você compra a sua Bíblia de estudo e você vai começar a ler a palavra, fazer os seus estudos e ter o seu entendimento daquilo que é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 4. Observe o significado original do contexto, como nós já explicamos. Ler, procura ter uma dimensão, uma noção básica do texto original. E hoje temos muito material que vai ajudar você a entender. Louvado seja o nome do Senhor, porque tradução, transliteração, ele muda um pouco o sentido da palavra. E como eu já expliquei anteriormente, as traduções estão traduzidas e adaptadas para a cultura brasileira. É indispensável você orar e pedir entendimento a Deus. Agora, nesse orar e pedir entendimento a Deus, mora um perigo muito grande. As revelações particulares que são aplicadas como lei para todos. Então, dentro disso mora um perigo. Dentro disso já nasceu muitas heresias muito grandes, coisas terríveis têm acontecido nesse campo. É um campo perigoso, a qual muitos crentes não têm a devida experiência e cuidado para trabalhar nessa área. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Foi só uma pincelada, é um vídeo teste, depois nós vamos fazer mais.